Pessoal, bom dia. Meu nome é Laurindo. Hoje, 23 de março de 2020, e eu queria bater um papo com vocês sobre a medida provisória número 927. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa por alguma interferência de áudio ou ruído que venha acontecer. Eu estou em casa e trabalhando em home office e o condomínio, claro, lotado, cheio de pessoas, então pode ser que aconteça algum ruído, algum barulho externo, e por isso eu peço desculpa a vocês. Falando da medida provisória número 927, instituída pelo governo federal, ela foi bem abrangente e bem boa hora. O artigo 3º, ela elenca 8 itens aqui bem importantes nesse momento. Primeiro, o teletrabalho. Segundo, a antecipação de férias individuais. Terceiro, a concessão de férias coletivas. Quarto, o aproveitamento e antecipação de feriados. Quinto, o banco de horas. Sexto, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. 7. O direcionamento do trabalho para a qualificação. E oitavo, o diferimento do recolhimento do FGTS. Então, assim, é bem amplo, né? Vem boa hora. Agora, cabe o quê? Cabe às empresas, cabe aos contadores, advogados, analisar essa medida para fazer, aplicar na forma e naquilo que cabe a cada empresa. Alguns itens aqui me chamou a atenção e que tem que ser atendidas, ou aquilo que não é para a sua empresa, não é porque está no decreto que você vai deixar de fazer. Aqui, ó, em relação aqui o teletrabalho, né? Com relação ao teletrabalho, benefício, maravilha, pode ser unilateral, não precisa do acordo entre sindicato ali, né? Mas chama atenção aqui na questão da estrutura, né? Na questão da estrutura, ele chama atenção aqui, principalmente na questão dos equipamentos que serão fornecidos pela empresa, né? Diz aqui no parágrafo 4º, né, que na hipótese do empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto, do trabalho à distância, primeiro, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato, né, e pagar por serviços de infraestrutura que não caracteriza verba de natureza salarial. Né? Então, você fornece o equipamento de forma incomodada e paga pela estrutura que o empregado tem lá, e isso não vai gerar verbas de natureza trabalhista. Mas é necessário que tenha esse contrato incomodado para gerar a segurança lá na frente. Outro item aqui que me chamou bastante atenção diz respeito à saúde e segurança do trabalho. Aqui na saúde e segurança do trabalho, está dizendo o seguinte, é o capítulo 7, né, e ele trata isso a partir do artigo 15. Aqui no artigo 15 diz assim: durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto, aí ele faz uma exceção, dos exames demissionais. Aqui no meu modo de ver, você como empresário, você, apesar de a medida provisória trazer dispensar essa obrigação, eu entendo que você deve fazer o exame ocupacional, que você deve manter, sim, fazendo exames complementares laboratoriais. Por quê? Porque isso você evita de trazer um problema para dentro da sua empresa. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um restaurante e contrata, então, um funcionário, principalmente nessa época. Se você está contratando um funcionário nessa época, você está contratando um empregado nessa época, é porque você precisa que ele produza. E digamos que esse empregado ele tem um fungo na unha. Então, você não fez exame admissional, complementar, laboratorial, mas esse fungo, por mais que seja imperceptível ali, o empregado ele não vai poder manipular alimentos. Então, você trouxe um problema para dentro da sua empresa. Então, não é porque a medida provisória está dizendo que não precisa você fazer o exame
ocupacional e os complementares que você vai cegamente obedecer. Não, você vai adequar aquilo que realmente a tua empresa necessita e de forma a não te trazer um prejuízo futuro, tá? Então, não, o meu conselho é que você siga fazendo o exame admissional, os complementares para aqueles que são necessários na área que envolve risco, insalubridades e tudo mais, você continue fazendo, tá? Outro ponto que eu estava verificando aqui é com relação voltando um pouquinho ali em férias, né? Pessoal, assim, ó, já caiu o aviso prévio de 30 dias para férias, não é necessário fazer. Já caiu o aviso prévio que se enviava ao Ministério da Economia, à Secretaria de Trabalho e Emprego e aos sindicatos de 15 dias para as férias coletivas. Também não é mais necessário fazer. Porém, pessoal, é necessário formalizar o aviso de 48 horas. Coloque lá nesse aviso de 48 horas que ele é com base na medida provisória 927. Isso vai te eliminar um problemão lá na frente. Não vai ter contestação sobre isso, né? Você vai lá, o teu programa já emite um aviso que se você gerar férias ele já vai trazer uma data 30 dias antes. Não, cara, esquece isso. Abandona esse aviso, faz um documento específico, nele menciona os 48, menciona a fundamentação legal da medida provisória 927, paga-se as férias 48 horas, avisa o teu empregado 48 horas antes, dali ele vai, 48 horas depois ele vai iniciar as suas férias, beleza, vai estar atendido conforme a lei, né? E é assim que deve ser feito. Outro item aqui na minha leitura que chamou a atenção foi o diferimento do pagamento do fundo de garantia. Entendo que é um benefício, mas deve ser analisado. Se postergar esses encargos trabalhistas, eles vão te ajudar no teu caixa, eles vão te manter um capital de giro, beleza, faça. Postergue os pagamentos, parcele lá na frente, vida que segue, né? Agora, se esses encargos não vão comprometer o teu capital de giro, se você tem alguma aplicação financeira que vai ser um rendimento menor do que os juros que você vai pagar após o parcelamento, então você paga esses encargos em data. Por quê? Porque isso vai evitar o que a gente chama de gerar passivo trabalhista. De você ter a obrigação lá na frente de pagar os teus encargos do mês, mais uma parcela daquilo que ficou para trás. Tá? Então assim, pese, analise e se for o caso, postergue, parcele. Agora, se couber dentro do teu planejamento, pague e não gere passivo trabalhista, ok? No mais, pessoal, eu acho que, como eu falei de início, uma medida provisória bem abrangente, em boa hora. Vamos aí enfrentar essa crise do coronavírus. Empregados que puderem estar trabalhando em home office e que sejam bem produtivos. Empresas que puderem dar condições de trabalho para os seus empregados, parabéns, é isso aí. Nessa época de crise a gente às vezes acaba descobrindo oportunidades que antes estavam fechadas aos olhos e que a gente acaba fazendo disso oportunidades, né? É isso aí, pessoal, forte abraço e até a próxima.